Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à palestra Como Iniciar o Seu Curta-Metragem. Eu sou Alê Santos, graduado em Comunicação Social, pós-graduado em Roteiro de Ficção Audiovisual e apaixonado pela escrita cinematográfica. Confesso a você que escrever não é uma tarefa tão fácil assim. Porém, em meio à difícil missão de escrever, há também o prazer. Prazer em compor tramas, construir personagens, desenvolver sentimentos universais nessa personagem, agarrar-se em um fio de esperança, e em meio a todo esse turbilhão de escrita e sentimentos e construção de personagens, há também a difícil missão de prender o espectador na tela, no seu filme. E esse é o intuito dessa palestra, fazer com que você construa esses sentimentos, esses personagens, e esses personagens desenvolvam as mais belas e conflituosas missões durante a sua jornada. Bora lá conhecer cada etapa para iniciar a produção e a construção do seu curta-metragem? Durante esse encontro, eu vou apresentar cada etapa da construção de um curta-metragem, que é um processo criativo e que envolve a equipe de pré-produção, produção e pós-produção. Para você saber, o tempo médio de duração de um curta-metragem, de acordo com a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, é de até 25 minutos. Então, se você for produzir um curta-metragem, você precisa ter em mente que o tempo máximo de duração para que o seu filme se encaixe na categoria de curta-metragem é de 25 minutos. Beleza? Bom, dito isso, vamos passar de forma concisa e objetiva pelas etapas que compõem a produção de um curta-metragem. E a primeira etapa é o tema. O tema nada mais é que o assunto que você vai abordar no seu curta. Ele pode surgir de uma imagem, de um fato presenciado por você ou narrado por outra pessoa. Pode ser um evento histórico ou um acontecimento que está só no campo da imaginação. Enfim, o tema do seu curta-metragem pode vir até mesmo de um sonho ou de um pesadelo que você teve. Com o tema definido, é importante que você faça uma pesquisa detalhada sobre o assunto que você vai abordar. Por quê? Isso vai fazer com que o seu curta-metragem seja rico em detalhes e também represente a realidade que você quer contar. Você pode fazer essa pesquisa por diversos meios, por exemplo, pela internet, por livros, por filmes e vídeos que abordam o mesmo assunto, o mesmo tema que você quer contar no seu curta-metragem. Então isso vai fazer com que a sua obra fique muito rica em detalhes e que essa obra represente a realidade ou a fantasia que você quer contar. Bom, com o tema definido, a gente parte para a próxima etapa, que é o gênero. A gente vai definir agora o gênero do nosso curta-metragem. O gênero é o estilo que vai representar o tema escolhido por você. Existem vários tipos de gêneros. A gente vai ver alguns deles aqui para ilustrar cada um deles. A animação ela pode ser produzida por computação gráfica, desenho ou fotografia. Neste gênero, o fator predominante será a comédia. E dentro do gênero comédia, há os subgêneros comédia romântica e a comédia dramática. Na comédia romântica, existe o argumento básico em que duas pessoas se conhecem, mas apesar da atração existente entre elas, não há envolvimento romântico por algum motivo interno ou por alguma barreira externa.
Porém, em algum momento, depois de muitas cenas cômicas e engraçadas, essas duas pessoas acabam se encontrando novamente e declaram o seu amor uma para a outra. Assim, vivendo felizes para sempre ou não. Isso depende muito de quem escreve. Aí é você quem vai decidir o final da história. Já na comédia dramática, risos e lágrimas se infundem o tempo todo, passando pelo mesmo argumento da comédia romântica. Lembre-se disso, tá bom? A comédia, ela é um gênero, mas ela também pode ser dividida em dois subgêneros: a comédia romântica e a comédia dramática. Já o gênero documentário tem como principal objetivo explorar um recorte da realidade, que pode ser considerado uma representação parcial e subjetiva desta realidade apresentada. Um dos gêneros mais populares dentro do cinema é o drama, e esse gênero ele é utilizado para criar tensão nos espectadores. A história se baseia principalmente em conflitos sentimentais humanos. O tema costuma ser sempre triste ou beirando a tragédia. Já no gênero ficção científica, sempre será abordado temas relacionados a um futuro distante. Neste gênero, música e coreografia sempre serão predominantes durante todo o filme. Em uma definição mais ampla do suspense, as emoções de ansiedade e incerteza surgem quando alguém está preocupado com sua falta de conhecimento sobre o desenvolvimento de um evento que é muito significativo. Suspense é a combinação da antecipação do sentimento da incerteza e a obscuridade do futuro. E para fechar nossa etapa de gênero, eu deixei por último um gênero também que é muito popular no cinema, que é o terror ou horror. O objetivo deste gênero é causar sensações de temor e de medo no espectador. Você com certeza já deve ter assistido a um filme ou a um curta-metragem de terror ou de horror e ter ficado com muito medo, com muita aflição, não é mesmo? Bom, existem diversos tipos de gêneros, subgêneros, então o que eu sugiro a você é você dar uma pesquisada mais detalhada em qual gênero você quer trabalhar de acordo com o tema que você vai abordar. Agora a gente chegou na etapa que é a etapa da história. E o que é história? É o enredo que você quer contar no seu curta-metragem. E para quem você pretende contar essa história. Então é muito importante que você tenha em mente o público que você quer atingir e a faixa etária deste público. A história, ela deve ser clara e ela deve ser muito bem representada pelos personagens que você criou. E aí, com essas etapas bem definidas, as etapas de tema, de gênero, de história, a gente parte para a próxima etapa, que é o storyline. E aí você deve estar se perguntando, né? O que é o storyline? Veja aí. Para ser objetivo, o storyline é a história que você quer contar resumida em apenas um parágrafo, com aproximadamente 5 linhas. O storyline deve ser escrito na terceira pessoa do presente. Aqui, nesta etapa, você deve se aprofundar na descrição do personagem e do conflito central e desenvolvê-lo e expor a sua resolução. Com o storyline definido, aí a gente parte para a etapa do roteiro. O roteiro é uma das etapas mais importantes do seu curta-metragem. Por quê? Porque ele deve ser claro, objetivo e conter todas as cenas que serão gravadas no set de filmagem. Em cada cena, você deve especificar o local onde está acontecendo a cena, se é dia, se é noite, se a cena será gravada em um local interno ou externo, a descrição do cenário e as ações que os personagens irão desenvolver, bem como o estado sentimental das pessoas na cena.
Isso é muito importante estar claro dentro do seu roteiro de curta-metragem. Isso vai ajudar muito a equipe de produção, de pré-produção e de pós-produção. Bom, agora que já temos o roteiro do nosso curta-metragem pronto, entra em ação a equipe de produção. Essa equipe ela é subdividida em 3 equipes: a equipe de pré-produção, a equipe de produção e a equipe de pós-produção. Agora eu vou apresentar para você cada etapa da produção. A gente vai passar pela pré, pela produção e pelo pós, tá bom? Então, bora lá ver cada etapa dessa? É nessa etapa de pré-produção que você deve planejar todos os detalhes do seu curta-metragem. É aqui que você vai montar a sua equipe, tendo ela o diretor de cena, o produtor, diretor de fotografia, diretor de arte, produtor de locação, figurinista, maquiadores e o que mais julgar necessário na pré-produção. Uma dica importante é você montar o shooting board. Com isso, você vai poupar tempo e recursos durante as filmagens. Mas o que é o shooting board e de quem é essa função? Você deve estar se perguntando, né? Shooting board é a ilustração visual das cenas que serão filmadas. Essa função é desempenhada pelo diretor juntamente com o ilustrador ou o diretor de fotografia. Com a equipe montada, é hora de reunir todo mundo e responder as seguintes perguntas. Quanto temos de orçamento para a filmagem do curta-metragem? Onde será filmado? Quais equipamentos serão utilizados? Qual a previsão de início e término das filmagens? Quantas cenas serão feitas? Vai precisar produzir figurinos e objetos de cenas? A locação está preparada para suportar a luz de cinema? Para as cenas que serão externas, é necessário autorização da prefeitura? Com essas perguntas respondidas, chegou o momento de selecionar o elenco para o seu curta-metragem. O ideal é produzir um teste de elenco. Se sua equipe contar com uma pessoa produtora de elenco, ela mesma pode sugerir os atores e atrizes com as quais já trabalhou. Tenha em mente que o importante nessa etapa da pré-produção é escolher atores e atrizes representativos, pois são essas pessoas que interpretarão e darão vida aos seus personagens criados. Agora que você já tem o elenco definido, chegou a hora da gente partir para a próxima etapa, a etapa da produção. Uma boa maneira de definir produção é: chegou a hora de conseguir tudo que traçamos na pré-produção. Então trace as metas e as alternativas para que algum caso de contratempo aconteça. Por exemplo, é um dia de gravação externa e a gravação externa vai acontecer em dia de sol, mas está chovendo. Você deve ter uma alternativa para este dia de gravação para ela não ficar perdida, porque quando você tem esse tipo de contratempo, pode acarretar no aumento do orçamento do seu projeto. O dia da gravação mais parece o dia de um desfile de escola de samba. Tudo precisa sair perfeito e há centenas de coisas para serem resolvidas contra o tempo que não para de correr. É importante você perceber se o roteiro que você idealizou está ganhando vida no set de filmagem do jeito que você imaginou. Ah, importante! Pode acontecer de os atores e as atrizes mudarem um pouco o diálogo no set de filmagem. Deixa que isso aconteça naturalmente. Isso acontece porque eles e elas estão encontrando uma maneira, uma forma ideal de que o diálogo apareça e aconteça de forma natural e verdadeira. Isso é muito bom. Com a etapa da produção finalizada,
o curta-metragem gravado, chegou a hora da gente partir para a última etapa, que é a pós-produção. Agora que você já tem tudo gravado, chegou a hora de você montar o seu filme. E você pode fazer isso sozinho. Existem vários softwares fáceis de serem operados que vai te dar essa noção de montagem. Mas eu recomendo você chamar um montador profissional caso você não tenha experiência em montagem. E aí, se você conseguir essa pessoa para te ajudar na montagem do curta-metragem, um conselho que eu te dou é você ficar ao lado dessa pessoa durante a montagem, porque não existe nada melhor do que uma ilha de edição para você sentir o ritmo do seu filme. Além de ver o seu filme ganhando vida, é na pós-produção que você vai conseguir identificar as possíveis falhas cometidas durante as etapas de pré-produção e produção. Absorva tudo que for necessário para não cometer os possíveis erros em um próximo filme. Ufa! Agora que o filme está montado, chegou a hora de dar aquela retocada, aquela pincelada final, com efeitos de som, correção de cor, que é fundamental para a atmosfera correta do filme, os letreiros de abertura e os créditos finais. Essas foram as etapas da construção de um curta-metragem. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha muito sucesso no seu projeto e até uma próxima!